Graça e paz, irmãos, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã, amém? Amém. Quero convidar os irmãos para nós termos o nosso momento de estudo da palavra, meditação na palavra de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho segundo Lucas, e nós vamos falar um pouquinho nessa manhã, nesse período, de pandemia pela qual estamos passando. Então, as pessoas têm ficado mais recolhidas nas suas casas, as pessoas têm ficado mais em família, têm ficado mais dentro do seu lar. E nesse contexto de uma casa, de um lar, nesse contexto de ficar em casa, nós percebemos que algumas coisas, alguns fatos, eles ocorrem, nesta convivência mais íntima, nesta convivência diária de um lar, de uma casa. E como esse texto que nesta manhã fala para a gente também de um lar, de uma casa, de uma convivência dentro de um lar, de uma casa, e de algum fato que ocorreu neste lar, nesta casa, o qual nós vamos compartilhar nesta manhã. Então abre sua Bíblia lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 8 até o 10. É uma parábola muito conhecida dos irmãos, a parábola da moeda perdida. E lembrando aos irmãos que da mesma forma como também nós nos recolhemos de alguma forma, de algum modo, nos nossos lares, na nossa casa, hoje nós estamos reunidos na casa do Senhor, numa casa também, só que é na casa de Deus, a igreja do Senhor, a casa de Deus. E mesmo você acompanhando esta live pela internet, mas você também está reunido com este povo, que é o povo de Deus, tá? Então vamos ler esta parábola da moeda perdida. Diz assim a palavra do Senhor: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Te agradecemos, ó Pai, por este momento, por estar na Tua presença, diante da Tua palavra, e porque esta palavra, ó Pai, ela nos mostra as boas-vindas do Senhor, as almas arrependidas e as pessoas que estavam desanimadas, mas agora se encontram iluminadas na Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoa com a Tua palavra no nosso coração nesta manhã. Abençoa a Tua igreja, cada família da Tua igreja, o nosso pastor. Senhor,
nos toma nas tuas mãos e nos conduza através do teu Santo Espírito, da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. A gente pôde ler essa parábola muito conhecida da moeda perdida. E aqui conta, então, de uma pessoa, uma mulher, uma dona de casa, né? Responsável ali pelo seu lar, pela sua casa, uma mulher responsável pelo seu lar, pela sua casa, que a Bíblia diz que possuía 10 dracmas. O que é a dracma? A dracma era uma moeda de prata, uma pequena moeda de prata, mas que ela tinha um valor muito considerável. Ela era referente a uma diária de um trabalhador. Então ela tinha um valor muito grande, porque apesar de ser uma pequena moeda, mas ela equivalia a um dia todo de trabalho, um trabalho muitas vezes braçal, um trabalho pesado, um trabalho difícil. Então, apesar do pequeno tamanho daquela moeda dracma, aquela moeda de prata, mas ela equivalia a uma diária de um trabalhador braçal, e tinha um grande valor. E ela possuía então essas 10 dracmas, um pequeno ali, um pequeno tesouro, né? Uma pequena economia em forma de 10 moedas de prata. E aqui nesse texto nós vemos que ela perde uma dessas moedas. Ela perde uma dessas moedas, e aí ela toma uma decisão de não se acomodar com aquela situação. E ela toma, além desta decisão, algumas atitudes, e tomando estas atitudes corretas, que são atitudes certas, ela encontra aquela pequena moeda, que apesar do seu tamanho tinha um grande valor, representava para ela algo de grande valia, de grande valor. E encontrando aquela pequena moeda, ela se reúne com as suas vizinhas, com as suas amigas, e ela diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Irmãos, nós estamos falando de um contexto, de algo que ocorre dentro de uma casa, dentro de um lar. E trazendo para o nosso contexto, né, que estamos vivendo, este período da pandemia, onde muitas vezes nós temos ficado mais em casa. Nós vemos que aqui, como esta mulher, que perdeu algo pequeno, mas de grande valia dentro da sua própria casa, nós vemos que muitos têm perdido algo de grande valia dentro do próprio lar. Tem perdido algo, situações, emoções, relacionamentos que são de grande valia, mas não tem perdido na rua, não tem perdido em outros lugares, mas tem perdido muitas vezes dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa. Quantas pessoas nesse período da pandemia, elas têm vivido em grupo, dentro do seu lar, dentro da sua casa, uma comunidade ali, de uma família, mas muitas vezes estão solitárias, sozinhas, dentro da sua própria casa, mesmo estando em família. Um num quarto, outro na sala, um com o celular na internet, vendo alguma coisa, outro vendo um programa de televisão.
e não cultivando um relacionamento em família, não cultivando aquele algo de grande valor dentro de uma casa, que é o relacionamento, o amor de um para com o outro. O que é o amor? O cuidado, o servir de um para com o outro. E muitas vezes o que vemos são famílias, casas, lares, muitas vezes em pé de guerra. Em pé de guerra. Mas aqui, irmãos, nesse texto bíblico, nós vemos que esta pessoa, esta mulher responsável pela sua casa, ela também tinha perdido algo de grande valia. Mas ela se acomodou com aquela situação de perder algo de grande valor dentro da sua própria casa? Não. A Bíblia nos mostra que ela não se acomodou. Assim como também eu e você, nós não podemos nos acomodar em perder algo de grande valor dentro da nossa casa. O relacionamento, marido, mulher, pais e filhos, parentes, cultivando um bom relacionamento dentro do seu próprio lar. Também nós não podemos nos acomodar. Eu compreendo, eu sei como um pai de família que muitas vezes é difícil. Estamos cansados, chegamos do trabalho, a semana inteira de trabalho, e aquele cansaço, dá vontade mesmo de ir para frente da televisão, deitar no sofá, pegar ali o zap, o Facebook, e ficar ali isolado, né? No Facebook, na internet, vendo outras coisas, tentando distrair um pouco a cabeça. Eu sei que dá vontade muitas vezes, porque nós temos o cansaço, né, do dia a dia. Mas como este exemplo da Bíblia, aquela mulher, ela não admitiu perder algo de grande valor dentro da sua casa. Assim como esse exemplo, nós também não devemos desistir, nós não devemos admitir perder o relacionamento, cultivar este relacionamento de amor, de serviço, de grande valor dentro da nossa própria casa. Não devemos desistir. Muitos estão desanimados, muitos têm já andado desanimado, mas como esta mulher, podemos tomar atitudes que vão retomar o ânimo e vão buscar encontrar aquilo de valia, de valor verdadeiro. E não estamos falando aqui, irmãos, somente de bens materiais, mas algo que transcende os bens materiais, porque tem um valor precioso dentro da nossa casa. Não é só o valor material daquela moeda de prata, mas o que talvez aquela moeda de prata poderia representar para aquela mulher. Alguns estudiosos falam que pode ser um dote que ela havia guardado para um casamento. Olha que importância! O dote, né, que ela tinha guardado, separado para o casamento que estava marcado. Ela não podia perder aquela moeda. Então vocês veem que transcende o valor material. Tem muito mais coisas envolvidas naquilo que muitas vezes temos perdido dentro da onde? Dentro da nossa própria casa. Quando uma pessoa, ela se tranca num quarto, com um celular, com um computador, e fica lá isolado, fica lá trancado, e não quer conversar com ninguém, e não quer ter um relacionamento saudável dentro de um lar, está se perdendo algo de grande valia, que transcende o valor da matéria, das coisas materiais, podendo chegar num valor de cunho
emocional e até mesmo espiritual. Então, irmãos, ela não se contentou em estar perdendo, em estar deixando coisas de valor serem perdidas dentro da sua casa. E ela toma algumas atitudes. E essas atitudes que eu gostaria de meditar rapidamente com os irmãos, porque nós podemos também, a exemplo desta mulher, nós também podemos tomar essas atitudes. Elas estão disponíveis para todas as pessoas. Basta você crer e agir. Orar, oração, orar, apresentar a Deus, crer, mas também ação, agir. E diz aqui que ela então agiu, e a primeira coisa que ela fez, acende a candeia. O que é a candeia? A luz. Então a primeira coisa que ela faz é acender a luz. A primeira coisa que ela faz naquela situação: não, eu não posso perder algo de tão precioso valor dentro da minha casa, mas eu preciso de ajuda. E que ajuda ela foi buscar? Ela foi chamar as vizinhas para ajudar a procurar moeda? Ela foi chamar os amigos? Não, a Bíblia diz que ela chamou as vizinhas, os amigos, para comemorar que havia encontrado aquele algo de grande valor. Mas não, ela não foi chamar outras pessoas. Ela não foi comentar com o vizinho, comentar com a amiga, o que eu faço, o que eu não faço. Não, a Bíblia diz que a primeira coisa que ela fez foi acender a candeia, acender a luz. Irmãos, a Bíblia também nos fala que Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a luz deste mundo, e quem o segue não andará em trevas. Amém? Então a primeira coisa que ela faz é acender a candeia. Assim como ela, a primeira coisa que nós devemos fazer é acender a luz na nossa casa, no nosso lar. E a luz é o Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa não é comentar com o vizinho, não é comentar com a amiga o problema que está passando, com o colega de trabalho. Não, a primeira coisa é invocar o nome do Senhor Jesus Cristo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. É chamar o Senhor Jesus naquela situação, porque Ele, e somente Ele, é a luz desse mundo. Somente Ele pode iluminar toda a situação pela qual nós passamos. E ao trazer luz sobre essas situações, Ele também traz esperança, Ele traz paz, Ele traz direção para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus. Então a primeira coisa é chamar Jesus, é invocar o nome do Senhor Jesus naquela situação. Problema de relacionamento em casa? Vai comentar com quem? Com o vizinho, com a amiga, com o parente? Não, vai orar, vai dobrar o joelho, vai chamar, vai invocar o nome do Senhor Jesus, vai apresentar diante do Senhor Jesus, vai buscar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, o Senhor Jesus, há de iluminar aquela situação, e você vai poder enxergar mais claramente, mais corretamente, vai dar forma, porque a luz, irmãos, quando a luz entra, as trevas elas saem. Quando você está num quarto escuro, num cômodo da casa escuro, ali dentro você não enxerga nada. Existem trevas naquele cômodo escuro. Você não vê qual é o formato do cômodo, dos móveis. Você não vê a forma direito. Você vê a sombra de um sofá. Você vê que o sofá é meio retangular, mas ele pode ser um pouco redondinho nas pontas, mas não dá para ver a forma direito. Agora, o que acontece quando você acende a luz daquele cômodo? Então você vê perfeitamente qual é a forma
daqueles móveis, se ele é quadrado, se ele é retangular, se ele tem uma curvinha assim, ou se ele tem uma abinha para a direita, para a esquerda. Então você consegue ver melhor, você consegue ver adequadamente a forma, você consegue ver adequadamente o que está acontecendo no interior daquele cômodo. Por quê? Porque ele foi iluminado. E o Senhor Jesus Cristo, Ele é a luz deste mundo. E quando nós chamamos a luz de Jesus para a nossa casa, para a nossa vida, para situações as quais nós atravessamos, Ele então, ao iluminar, Ele traz o que? Ele traz o esclarecimento para nós. Ele traz a forma do que está acontecendo, do que estamos vendo corretamente. E aí sim, essa luz, ela dissipa as trevas. Quando a luz entra, as trevas têm que sair. Quando a luz entra, as trevas têm que sair. Mas isso muitas vezes não é uma coisa a qual independe de nós. Não, nós também precisamos fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele ao entrar com a luz de Jesus na nossa casa, na nossa vida. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. E diz que esta mulher, ao acender a candeia, a segunda atitude que ela toma é o que? Varre a casa. Então, ao acender a candeia, ela então começa a limpar, a varrer toda a casa. Então ela não ficou ali parada com a luz acesa, somente olhando, deixa eu ver se eu acho a minha dracma. Não, a Bíblia diz que ela fez a parte dela. Ao acender a candeia, ela começa então a fazer a parte dela, que é o que? Varrer, limpar, tirar a sujeira. Tirar a sujeira. Irmãos, existem coisas na nossa vida, existem pecados, existem problemas que são como uma nuvem de poeira, que vai tirando o brilho, vai sujando, vai tirando o brilho, vai se acumulando, e daqui a pouco você não consegue mais enxergar, porque está tudo sujo, está muito com poeira, empoeirado, e já não dá para ver nitidamente o brilho daquele objeto, porque a poeira já cobriu aquele objeto. Veja que uma moeda de prata, ela brilha, mas ali ela já estava o quê? Provavelmente empoeirada, pois já não tinha mais o brilho. Era necessário o quê? Era necessário que esse algo de grande valor fosse varrido para que a sujeira fosse tirada. Então, irmãos, trazendo para os nossos lares, nós precisamos tirar a poeira. Mas não é simplesmente uma limpeza física, como contratar uma faxineira ou arregaçar as mangas, comprar um bom produto de limpeza, um lustramóveis, uma vassoura nova e começar a limpar a casa. Mas é aquela poeira do pecado, é aquela poeira, aquela sujeira que o pecado, ele faz perder o brilho de uma vida dentro de uma casa, perder a alegria por causa do pecado, por causa daquelas coisas que muitas vezes vemos na internet, coisas pecaminosas, que vemos ali e os nossos olhos querem ver mais, e ali vai vendo aquelas coisas feias, aquelas coisas realmente pecaminosas, que trazem o que? Poeira na nossa vida, faz perder o brilho. E aí já o relacionamento numa casa já fica também sem o brilho. Aquele relacionamento entre marido e mulher vai o que? Vai perdendo o brilho por causa da poeira do pecado, que muitas vezes a pessoa viu na própria internet, e vai perdendo aquele brilho. O relacionamento
marido e mulher, por que está perdendo o brilho, está perdendo o prazer, está perdendo a alegria? Ah, por causa daquela poeira do pecado que eu vi na internet, que eu coloquei na cabeça, está ofuscando o brilho, o relacionamento, que Deus abençoa, que Deus já abençoou, não é que Ele vai abençoar, Ele já abençoou o casamento, já abençoou a família, já abençoou o relacionamento dentro de um lar, mas o pecado, a poeira do pecado, ela quer encobrir o brilho deste relacionamento tão valioso, esse algo valioso que todos nós temos na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. E mesmo você que é solitário, mas nunca sozinho, mesmo você que não pode dizer, eu não tenho uma família, mas a presença de Deus na tua vida, diariamente, constantemente, é a tua família. Mas o pecado, a poeira do pecado, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A poeira do pecado, ele o que? Faz você perder o brilho, afasta você, afasta a sua vida, afasta nossas vidas de quem? Do nosso Deus, porque o nosso Deus é santo. O nosso Deus é santo. Então o pecado, ele faz distanciamento entre nós e nosso Deus. Mas aqui então nesse exemplo, a mulher, ela toma uma atitude muito sábia, ela começa a varrer a casa, tirar a poeira, limpar. Vamos varrer, vamos limpar, vamos tirar a poeira. Então vamos lutar contra o pecado, contra a tentação que fica assediando, fica andando em derredor, vendo quem pode tragar. Então aquela mulher começa a lutar contra a poeira, lutar contra tudo aquilo que encobre o que é de grande valor na nossa vida, na nossa casa. E por fim, ela toma mais uma medida. Além de acender a luz, varrer a poeira, a Bíblia diz também que ela procura atentamente, em algumas traduções diz diligentemente a moeda, até encontrá-la. Então, olha como ela não ficou, irmãos, acomodada. Ela acende a luz, ela varre a poeira e ela começa então a procurar atentamente, diligentemente, cada cantinho. Ela vai procurando, não desiste, e vai procurando aquilo de algo de grande valor que foi perdido dentro da sua própria casa. Ela não se contenta em ter perdido isso de grande valor, e ela procura diligentemente até encontrar. Então, irmãos, essa mulher, ela nos dá um excelente exemplo de que coisas de grande valor, que muitas vezes têm sido perdidas dentro do nosso lar, da nossa casa, podem ser reencontradas. Essas coisas de grande valor podem ser reencontradas, mas nós não podemos ficar parados. Temos que invocar o nome de Jesus, trazer luz no nosso lar, através da palavra de Deus, da presença do Senhor Jesus na nossa casa, da oração. Mas também não é só orar e ficar parado. Oração, orar e agir, ação, varrer a casa, tirar a sujeira, a poeira do pecado, aquelas coisas feias da internet, se afastar daquilo, tirar mesmo. Se aquele programa de televisão tem levado poeira do pecado, não assiste mais. Sai daquilo, vício, sai daquilo, abandona e vai varrendo a poeira do pecado e procurar diligentemente, atentamente, procurar reencontrar
isto de grande valor dentro da nossa própria casa, do nosso próprio lar, sem desistir, procurar diligentemente, é sem desistir, é sem desanimar, é atentamente, é com diligência, e nós vamos reencontrar esse algo de grande valor que foi perdido dentro da nossa própria casa. Então, irmãos, quando ela encontra, ela reúne-se com suas vizinhas, aí sim, ela se reúne e comunica para suas vizinhas, suas amigas, quem sabe a parentela: eu encontrei aquilo, reencontrei aquilo de algo de grande valor que foi perdido dentro da própria casa. Eu reencontrei. Então comemore comigo, comemore comigo. Olha, veja o que Jesus fez, está fazendo na minha vida. Comemore comigo, mas também invoque o nome do Senhor na sua casa, porque se Ele fez na minha casa, Ele pode fazer na sua também. Ou seja, divulgando o nome do Senhor. Essa comemoração aqui não é uma comemoração egoísta, não, é uma comemoração de louvor, de engrandecimento do nome do Senhor, amém? E dessa forma também, dando testemunho do nome do Senhor. Irmãos, e trazendo um pouquinho para a nossa casa, agora aqui, a nossa casa do Senhor. Nós falamos da nossa casa, do nosso lar, da nossa casa física, do nosso lar família, mas trazendo também um pouquinho para nosso lar, nossa casa do Senhor, ou seja, a igreja, a reunião dos crentes em Cristo Jesus, né? A congregação, a assembleia. Quantas pessoas têm perdido coisas de valor também dentro, né, desta casa tão imensa, casa do Senhor, né? Então eu vejo tantas pessoas perdendo a alegria de estar voltando a vir na igreja, a alegria, o compromisso com Deus, o compromisso da obra de Deus. Muitas pessoas perdendo. Cadê aquele compromisso que você tinha com a obra de Deus? Está deixando a poeira do pecado fazer perder o brilho. Então, trazendo também para esta grande casa, a casa de Deus, né? A nossa vida na casa de Deus, também nós não podemos perder essas coisas de tão grande valor: o amor, o compromisso na obra, buscar estar na presença de Deus. Eu sei que tem a limitação dos decretos, mas nós também sabemos que muitas pessoas não estão dentro dessa limitação e já podem estar retomando esta alegria, este compromisso. Então, também podemos pensar nesta grande casa, na casa de Deus. Quantas pessoas têm perdido, né? Algo de grande valor dentro desta grande casa. Mas a Bíblia diz então, para finalizar, que da mesma forma como aquela mulher, né, reencontrou aquela dracma, algo de grande valor perdido dentro da sua própria casa, a Bíblia diz o que? Lá no versículo 10: e essa mulher chama suas vizinhas e amigas, e alegrem-se comigo, porque como eu encontrei minha moeda perdida. No versículo 10, Jesus diz então, que eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Então, irmãos, essa parábola é as boas-vindas do Senhor às almas perdidas, aos pecadores arrependidos, que acendem a
a luz de Cristo na sua vida e se achegam para a grande casa, a casa do Senhor, para a presença de Deus. Então essas boas-vindas do Senhor estão estendidas, estão abertas para todos os moradores da terra, mas para toda ação cabe uma reação. Deus, Ele já fez esta ação em mandar o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. E qual vai ser a sua reação diante desta realidade? Que possamos meditar neste momento, nesta ocasião, sobre a nossa reação diante da grande obra de Deus de salvação nas nossas vidas. E que você possa ter a reação certa, que é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, acender a luz de Jesus na sua vida, na sua casa, por onde você passar, e ali varrer a poeira do pecado e procurar diligentemente fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Você gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal Igreja Batista da Esperança em Hortolândia e ative o nosso sininho e dê um like e compartilhe também esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.